Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Carlos Miceli e nesse nosso sexto encontro estaremos falando sobre arte e seus conceitos básicos. Nos encontros passados, os conteúdos abordados foram desde a arte rupestre na pré-história até o final do século XIX com seus movimentos e estilos. O tema desse sexto encontro será as vanguardas do início do século XX, destacando o fauvismo, expressionismo, abstracionismo e cubismo. Vanguardas do século XX. A palavra vanguarda significa avanço, frente, dianteira, do francês avant-garde, estar na frente, a dianteira de um movimento. Portanto, esse termo foi utilizado no segmento das artes e ideias para indicar os que estavam à frente de seu tempo. As vanguardas europeias são movimentos artístico-culturais que ocorreram a partir do início do século XX como um conjunto de novas estéticas que se desenvolviam em vários países. Esses movimentos influenciaram a arte moderna em todo o mundo, desde a pintura, escultura, arquitetura, literatura, teatro, música, cinema, entre outros, estabelecendo novos estilos e práticas artísticas inovadoras, rompendo com os padrões tradicionais, influenciando inclusive o modernismo brasileiro. Antes de falar de algum desses movimentos, quero destacar um artista e escultor francês, considerado modernista, que foi Auguste Rodin, que viveu entre 1840 a 1917. Suas esculturas apresentaram novas formas de representar o corpo humano, pois se confrontavam com as estéticas tradicionais. Entre suas obras mais famosas estão a escultura em mármore, O Beijo, que se encontra no Museu Rodin, em Paris. A escultura em bronze, O Pensador, sendo uma das esculturas mais reconhecidas mundialmente. E a escultura em bronze, Balzac, que é uma representação do escritor francês Honoré de Balzac, de corpo inteiro e envolto por uma capa, e que também se encontra no Museu Rodin, em Paris. A Pinacoteca do Estado de São Paulo possui algumas esculturas de Rodin em seu acervo. Vou falar agora do fauvismo, que foi uma corrente artística na linguagem da pintura no início do século XX, a partir de 1901. Mas essa denominação e reconhecimento como um movimento artístico só ocorreu em 1905 e se desenvolveu até o ano de 1907. Este grupo de pintores aplicava em suas telas cores vivas e puras, em pinceladas rápidas e procuravam desenvolver uma arte com pureza e serenidade, espírito de síntese, destituída de temas perturbadores ou deprimentes. O nome fauvismo deve-se ao crítico de arte Louis Vassel, que, ao ver as telas desses pintores expostas no Salão de Outono de 1905 em Paris, os chamou de forma depreciativa de fauves, que em francês significa feras, por toda a intensidade de cores puras que as obras foram pintadas. Os pintores foram influenciados principalmente pela estética das obras de Van Gogh e Gauguin. A Revolução Industrial e as mudanças na sociedade também contribuíram para essa nova linguagem. Destacam-se nesse movimento os artistas Henri Matisse, Albert Marquet, André Derain, Maurice de Vlaminck, Raoul Dufy e que veremos a seguir. Iniciando por Henri Matisse, que viveu entre 1869 a 1954, foi um pintor, desenhista, gravurista e escultor francês. Formado em Direito, exerceu a profissão por pouco tempo. Participava de aulas de desenho e começa a pintar quadros.
Frequentou a Escola de Belas Artes e, em 1896, participou da exposição no Salão da Sociedade Nacional de Belas Artes. Em 1901, Henri Matisse expôs no Salão dos Independentes. Em 1904, realizou sua primeira exposição individual na Galeria Vollard. E em 1905, expõe no Salão de Outono com os artistas que seriam chamados de fauvistas. E uma das obras expostas foi Mulher com Chapéu, uma pintura com cores vibrantes e que gerou impacto ao público e críticas negativas. A pintura Retrato com Linha Verde, ou Senhora Matisse, é uma composição inovadora com a aplicação de uma linha verde que divide o rosto, buscando uma divisão entre as tonalidades com luz e sombra. A Alegria de Viver é uma obra que Matisse tem uma temática idealizadora entre homem e natureza, convivendo com harmonia. A Dança é uma de suas obras com maior notoriedade. Trata-se de uma cena que passa a sensação de liberdade, valorizando a vida, com elementos dançando, formando uma roda, sendo pintados com cores puras numa composição plana, sem a preocupação com a perspectiva. Em sua tela Torso de Gesso, de 1919, ele contrasta um torso feminino em gesso, com cores claras, e um vaso com flores coloridas. Essa obra pertence ao acervo do MASP. Matisse teve uma trajetória de sucesso, mas a partir de 1943, quando uma doença o impedia de pintar em pé, na frente de um cavalete, desenvolve a técnica que foi chamada de gouache découpé, que eram papéis coloridos e pintados a gouache, recortados e colados sobre um suporte de cartão. Foram também chamados por ele como pintura com tesoura. Como podemos ver nessas imagens, as obras O Periquito e a Sereia, de 1952, colagem de elementos com formas coloridas e expressivas. Essa obra está no MoMA de Nova York. E No Azul, que foi uma série também produzida em 1952, com representação do corpo feminino, com cor pura em formas curvas e simplificadas. A composição é formada por formas recortadas com pequenos espaços entre elas. Albert Marquet, pintor francês que viveu entre 1875 a 1947, também fez parte desse grupo chamado de fauvista. Suas obras tiveram inspiração nas técnicas impressionistas e aplicava cores mais sóbrias e presença de luz e perspectiva. Essa é sua pintura Porto de Le Havre, de 1906, numa cena tranquila retratando os barcos e a paisagem à beira-mar, onde podemos ver a aplicação de efeito de luz sobre a água. Falo agora de um dos principais artistas desse movimento, que foi o pintor francês Maurice de Vlaminck, que viveu entre 1876 a 1958. Em suas obras, pinta com cores vivas, buscando um efeito de contraste entre elas, com a temática de paisagens. Em uma ocasião, falou que queria incendiar a Escola de Belas Artes com seus vermelhos e azuis, numa crítica às pinturas acadêmicas e tradicionais. Temos aqui nessa imagem sua pintura Restaurante em Marly-le-Roi, numa composição com uma explosão de cores vivas em uma paisagem local. Com o passar dos anos, Vlaminck passa a utilizar cores mais sóbrias em suas pinturas. Outro artista dessa fase foi André Derain, que viveu entre 1880 a 1954. Foi um pintor francês que, no começo do século XX, se aproximou de Henri Matisse e Vlaminck e participou com suas obras da estética fauvista. Derain e Maurice Vlaminck, no ano de 1900, alugaram um espaço e montaram um estúdio de pintura,
onde produziam obras na estética fauvista. Como podemos ver nessa sua pintura, Paisagem perto de Château, de 1904. E sua obra L'Estaque, numa composição representando o sul da França, onde utiliza cores quentes e vibrantes, numa cena com estética que rompe com as regras tradicionais e marca um novo momento para a arte moderna. Raoul Dufy, que viveu entre 1877 a 1953, foi um artista francês, pintor, desenhista, gravador, ilustrador de livros, ceramista, ilustrador de tecidos, de tapeçarias e de móveis. Atuava também como decorador de interiores e de teatro. Inicialmente aplicou as técnicas impressionistas, mas com o tempo, ao conhecer Henri Matisse, passou a expressar em suas obras o estilo fauvista. Esta é a sua pintura Abertura de Janela em Nice. Em sua pintura Barcos em Martigues, podemos constatar a aplicação de cores quentes e vibrantes, sem preocupação com o uso de perspectiva para retratar a cena. O fauvismo foi um estilo que durou pouco tempo, mas marcou e influenciou outras vanguardas que o sucederam. Vou falar agora do expressionismo, que foi uma vanguarda artística europeia que focava aspectos de expressão emocional do ser humano e subjetividade, com características próprias e singulares. Os temas eram trágicos, com críticas sociais em obras de xilogravura, que é a técnica de impressão sobre a arte na madeira, e em pinturas que eram realizadas em cores vibrantes, em camadas grossas e figuras deformadas, passando uma carga de dramaticidade. Surgiu como uma reação ao positivismo do movimento impressionista e as obras transmitiam sentimentos de maneira dramática e impactante, sem se preocupar tanto com os efeitos técnicos da luz. O início do expressionismo não se deu especificamente em um determinado lugar ou região, e nem teve uma linha contínua com relação ao tempo de duração. Isso porque alguns artistas do período pós-impressionista já produziam obras com essa linguagem, que anos depois teriam essa designação e que serviram como influência, com destaque para Van Gogh e Edvard Munch. Edvard Munch, que viveu entre 1863 a 1944, foi um artista nascido na Noruega. Estudou na Escola de Artes e Ofícios de Oslo, e suas obras tinham temáticas sociais e expressava em suas pinturas as questões da fragilidade humana, sendo dessa forma considerado um dos primeiros artistas da vanguarda expressionista a partir do final do século XIX. Sua pintura mais conhecida é O Grito, de 1893, que transmite sentimentos de aflição e desespero, sendo considerado uma das mais destacadas dessa linguagem. Mas esse movimento ganhou importância e destaque na Alemanha em 1905, com a criação do grupo Die Brücke, ou A Ponte, na cidade de Dresden, pelos artistas Ernest Kirchner, Erich Heckel, Carl Schmitt Rotluft e Fritz Bleyl. Posteriormente, outros artistas se juntaram, sendo essas obras chamadas de expressionismo alemão. O nome do grupo A Ponte enfatizava a passagem de um estilo de arte que estava sendo praticada para a arte do futuro. Em 1910, o grupo passa a ter atuação na cidade de Berlim e se dissolve em 1913. O pintor expressionista alemão Ernst Ludwig Kirchner, que viveu entre 1880 e 1938, e como já mencionei, foi um dos fundadores do grupo Die Brücke, ou A Ponte, objetivava com suas obras romper com as estéticas tradicionais, transmitindo aspectos emocionais e da realidade social. Foi um dos artistas mais influentes do expressionismo alemão,
com uma vasta produção de pinturas. E essas são imagens de algumas de suas obras. Cena de rua em Berlim, retratando aspectos da vida urbana da cidade, expressando a alienação das pessoas em meio à multidão. Retrato de Gerda, que foi sua companheira e modelo de suas pinturas. Sua obra, Autorretrato como Soldado, expressa com cores fortes toda a angústia e suas questões internas, no período que recebeu dispensa médica do serviço militar por razões de desequilíbrio emocional. Sua imagem é pintada com a mão decepada, demonstrando sua fragilidade física e mental em decorrência desses acontecimentos. O pintor alemão Erich Heckel, que viveu entre 1883 a 1970, também teve grande destaque com suas xilogravuras e pinturas expressionistas. Foi um dos responsáveis pelas primeiras exposições das obras produzidas pelo grupo Die Brücke, num espaço da fábrica de lâmpadas Seifert, em Dresden, na Alemanha. Teve contato com esculturas africanas, apresentando e introduzindo aos artistas desse grupo e influenciando suas produções. Essa é sua xilogravura Efígie Masculina ou Retrato de um Homem, de 1919, expressando o sentimento de perturbação e aflição no período do pós-guerra. Carl Schmidt-Huttluff, um dos fundadores desse grupo, foi um pintor alemão que viveu entre 1884 a 1976. Participou da Primeira Guerra Mundial e, ao término do conflito, passa a produzir xilogravuras. Em 1937, suas obras e de outros artistas dessa linguagem foram classificadas como arte degenerada pelo regime nazista e retiradas dos museus. De forma depreciativa, os nazistas organizaram uma exposição com esses trabalhos em Munique. Muitas obras com essa classificação foram confiscadas, vendidas e até destruídas pelo regime nazista. Essa é a obra de Carl Schmidt-Huttluff, Duas Mulheres, com cores contrastantes e contornos nas figuras. Destaco também o artista Emil Nolde, que posteriormente se juntou ao grupo expressionista. Foi um pintor alemão que viveu entre 1867 a 1956. Em suas obras, aplicava pinceladas com expressivo uso das cores que davam aspectos luminosos às suas pinturas. Como podemos observar em sua obra Mar com Vermelho Céu. Outro grupo com essa mesma linguagem expressionista foi o Der Blaue Reiter, ou Cavaleiro Azul, criado em 1911 em Munique, na Alemanha, por Franz Marc e Wassily Kandinsky e outros artistas. O nome surgiu pela primeira vez na publicação da revista alemã Der Sturm, ou A Tempestade. Expressava uma visão trágica e lado pessimista da vida, com sentimentos de angústia e solidão, muito em função do contexto da época, com a sociedade moderna e industrializada e pela Primeira Guerra Mundial. Franz Marc foi um pintor alemão do estilo expressionista que viveu entre 1880 a 1916. Pintava paisagens e também animais. Com o passar do tempo, suas obras foram apresentando aspectos de geometria e abstração. Participou da Primeira Guerra Mundial, morrendo no campo de batalha. Essa é sua obra Raposa Azul Negra, numa composição pintada com cores primárias e vibrantes. E na sua obra Servo no Jardim do Mosteiro, de 1913, já podemos notar a aplicação de formas geométricas, utilizando-se de técnicas do cubismo. Um importante artista desse período foi Wassily Kandinsky, que nasceu em Moscou, na Rússia, e viveu entre 1866 a 1944.
Se formou em Direito, mas acabou abandonando essa carreira para se dedicar às artes. Em 1896, foi para Munique, na Alemanha, local que se desenvolveu no segmento artístico. Foi um dos fundadores do grupo expressionista Der Blaue Reiter, ou Cavaleiro Azul. Inicialmente, suas obras eram pinturas com temas de paisagens e cenas urbanas, e posteriormente começou a produzir pinturas abstratas, sendo considerado o precursor desse estilo. Essa é a sua obra O Cavaleiro Azul, de 1903, com um uso intenso das cores, expressando aspectos emocionais. Podemos ver nessas imagens as suas obras Casas em Munique, de 1908, Casas em Murnau, de 1909, e Murnau com Igreja, de 1910, que já apresentam um estilo de pintura que se aproxima da abstração. Na sequência desses desenvolvimentos artísticos, vou falar do abstracionismo. A arte abstrata teve origem como movimento a partir de 1910, na sequência das vanguardas modernistas europeias do início do século XX. O objetivo era de se expressar sem a imitação da realidade, rompendo com os elementos concretos, utilizando-se apenas das formas e cores. A arte abstrata teve como marco inicial as composições de Wassily Kandinsky, que acabamos de observar em suas pinturas figurativas, que gradativamente se encaminhou para a abstração e que veremos a seguir. Uma aquarela pintada em 1910 por Kandinsky, como podemos ver nessa imagem, é considerada como a primeira obra abstrata. A arte abstrata de Kandinsky foi inicialmente influenciada pela música, pois para ele as cores combinadas sugeriam sons musicais ou acordes visuais. Ele entendia que tanto a música como a pintura transmitiam emoções e sentimentos, e dessa forma existia uma correlação entre o visual e o sonoro. Ele também foi professor da Bauhaus, uma escola de arquitetura e arte fundada na Alemanha em 1919 e que depois da perseguição nazista foi fechada em 1933. Essa é a sua obra Composição 7, de 1913, com suas cores vibrantes que transmitem sensações e emoções aos espectadores. E também podemos ver aqui as suas obras Composições 8 e Amarelo, Vermelho e Azul, demonstrando uma inovação com esse estilo. Também produziram e contribuíram para a evolução da arte abstrata nesse período entre 1910 e 1920, os pintores que destaco a seguir. Kazimir Malevich, que foi um pintor russo que viveu entre 1879 a 1935, abandonou o estilo de pintura figurativa e passou a produzir obras abstratas que, através de um manifesto, as classificou como suprematismo, ou abstração que utilizava apenas elementos geométricos. Sua obra abstrata Avião Voando, de 1915, foi definida por ele como suprematismo ou formas geométricas soltas sem referências às paisagens e elementos da pintura figurativa. Outro artista que também realizou obras abstratas foi o pintor suíço com nacionalidade alemã, Paul Klee, que viveu entre 1879 a 1940. Era também desenhista e professor e desenvolveu estudos sobre a teoria das cores e do abstracionismo. Essa é a sua pintura abstrata chamada No Estilo de Kairouan, de 1914, que foi produzida em razão de sua viagem à cidade com esse nome, na Tunísia. Em sua obra de 1922, Senécio, que é o nome de uma planta, Paul Klee retrata de forma estilizada e abstraída um rosto. Faz parte do acervo do Museu de Belas Artes da Basileia, na Suíça.
Falo agora do pintor holandês Piet Mondrian, que viveu entre 1872 a 1944 e considerado um dos mais importantes artistas do século XX. Suas pinturas voltaram-se para o abstracionismo geométrico, que buscava uma simplificação das formas, sem referência ao mundo real. E para essa sua representação artística, ele chamou de neoplasticismo, ou pintura reduzida a seus elementos mais puros. Em suas obras, as cores são puras e primárias, com destaque para o vermelho, amarelo e azul. Utilizava o branco como presença total de luz e o preto como ausência total. Essa é sua obra Composição 14, de 1913, que representa sua fase de transição para a linguagem do abstracionismo. E aqui, duas de suas obras mais famosas. Composição 2, em vermelho, azul e amarelo, de 1930, e Imagem extraída de ateliê, em composições abstratas com linhas ou eixos horizontais e verticais. O estilo do abstracionismo pode se classificar em duas vertentes, ou seja, o abstracionismo informal ou lírico, ligadas mais aos sentimentos e emoções com formas e cores livres e sem necessidade de contornos, e o abstracionismo geométrico, com formas mais definidas. A partir desse período, a arte abstrata foi difundida e produzida no mundo todo, influenciando inclusive artistas no Brasil. Vou falar agora do cubismo. Foi um movimento entre as vanguardas europeias do início do século XX que rompeu com as linguagens tradicionais e caracterizava-se pelas obras com elementos e objetos em composições com imagens fragmentadas em formas geométricas e suas dimensões e ângulos diferentes no mesmo plano. O cubismo surgiu na França com as obras do pintor espanhol Pablo Picasso, que viveu entre 1881 a 1973. Ele teve formação artística e sua trajetória com milhares de obras é marcada por várias fases e estilos em suas produções, com destaque para a estética cubista. O início do cubismo teve como marco a obra de Picasso chamada Les Demoiselles d'Avignon, em 1907. Nessa pintura, ele aplica planos e elementos geométricos e também figuras inspiradas em máscaras africanas, e rompe com as técnicas tradicionais de composições, sem preocupação com a perspectiva, com figuras chapadas e a inclusão de uma natureza morta na parte inferior. Essa obra encontra-se no MoMA de Nova York. Outro grande artista representante do estilo cubista foi um pintor, Georges Braque, que nasceu na França e viveu entre 1882 a 1963. Durante muitos anos teve convivência com Picasso, trocando experiências, o que os coloca como precursores da linguagem de pintura cubista. Antes de sua fase cubista, pintava no estilo fauvista. Podemos ver em sua obra de 1908, Casas em L'Estaque, aplicação de formas geométricas na composição no estilo cubista. Braque participou da Primeira Guerra Mundial e sofreu ferimentos na cabeça que o afastaram temporariamente da pintura. Posteriormente, a partir de 1917, ao retornar com suas atividades artísticas, seu estilo cubista voltou-se mais para a figuração. Em 1961, o Museu do Louvre promoveu uma exposição com suas obras em reconhecimento da sua importância para o desenvolvimento da arte moderna. Eles foram inspirados e tiveram como referência pictóricas as obras e planos de Paul Cézanne, que já aplicava em suas pinturas elementos com formas geométricas de maneira inovadora, mas avançaram na criação e desenvolvimento nas composições com a estética cubista. O cubismo teve 3 fases.
A pré-analítica, de 1907 a 1909, que tem as referências das obras de Cézanne e por essa razão é também conhecida como fase cezanniana. A analítica, de 1909 a 1912, marcada pela presença de objetos decompostos e sobrepostos, com formas variadas, podendo ser observadas e interpretadas sob diferentes ângulos, dando a impressão e aparência bidimensional, com aplicação de tons cinzas, pretos e marrons em fragmentos menores, dificultando a identificação da imagem, chegando quase a uma abstração. E a sintética, de 1912 a 1914, que é composta por formas geométricas simplificadas e com cores mais vibrantes, aplicando fragmentos de materiais cortados e colados, tendo algumas linhas complementando o desenho e inclusão de letras e palavras. Pablo Picasso é considerado um dos maiores artistas do século XX, com seus desenhos, pinturas, esculturas, trabalhos em cerâmicas e aplicação de diversas técnicas e utilização de vários materiais. Podemos ver aqui imagens de algumas de suas obras produzidas em fases distintas e que ganharam grande notoriedade. Mulher no Espelho, de 1932, Guernica, criada em 1937, é uma representação dos horrores produzidos pelo bombardeio da cidade basca de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola. E a pintura Jaqueline de Mãos Cruzadas, de 1954, retratando sua esposa. Outro artista desse período foi Juan Gris, pintor e ilustrador espanhol, que viveu entre 1887 a 1927. Entre os anos de 1902 e 1904, estudou na Escola de Artes e Ofícios de Madrid, e nesse período fazia desenhos para publicações. Foi para a França em 1906 e manteve contato com Picasso e Braque, e a partir de 1911 pinta obras no estilo do cubismo analítico, como podemos ver essa sua pintura chamada Jarra, Garrafa e Copo. Em 1913, produz obras na linguagem do cubismo sintético, aplicando a técnica da colagem em seus trabalhos, como podemos ver aqui nas imagens de suas obras. Natureza Morta, com toalha de mesa xadrez, de 1915, e a obra Violão e Jornal, de 1925, numa composição com tema recorrente. O pintor francês Fernand Léger também teve papel importante nesse período. Ele viveu entre 1881 a 1955. Depois de conhecer Picasso e Braque, passa a produzir obras no estilo cubista. Também participou da Primeira Guerra Mundial, que o influenciou nos temas de seus trabalhos, bem como a tecnologia industrial. Léger desenvolveu uma estética cubista com formas cilíndricas ou tubulares, aplicando formas mecânicas em grandes formatos em temas que expressavam modernidade. Como podemos observar em sua obra O Mecânico, de 1920. A pintora brasileira Tarsila do Amaral, na década de 1920, esteve em Paris e manteve contato com Fernand Léger e outros artistas dessa vanguarda, o que acabou influenciando em seu estilo de pintura, bem como a arte moderna no Brasil. Essas são imagens de obras de Fernand Léger. Soldados Jogando Cartas, de 1917, é uma composição que foi influenciada pela sua participação na Primeira Guerra Mundial. E a obra do ano de 1920, Le Pont du Remorqueur, ou Convés do Rebocador, numa composição fragmentada, expressando modernidade. Outros artistas também desenvolveram suas produções no estilo do cubismo,
E essa estética foi amplamente disseminada, contribuindo para a evolução da arte moderna em todo o mundo, com grande importância para o surgimento de novas linguagens artísticas no século XX. E é o que veremos no nosso próximo encontro, abordando os estilos do futurismo, dadaísmo, surrealismo, arte moderna no Brasil e a Semana de 1922.